Deus já tem falado poderosamente aqui. Então estarei fazendo só um complemento diante daquilo que Deus já tem feito nesse lugar. Atos capítulo 16, a partir do versículo 16. Estarei fazendo uma rápida leitura do texto para que todos compreendam. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os ao magistrado, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Podeis tomar seus assentos. Glória a Deus, aleluia. O texto a qual nós acabamos de fazer menção é um texto muito conhecido. Aqui Paulo está na sua segunda viagem missionária. Paulo, ao longo de todos os livros a qual escreveu, ele fez 3 viagens missionárias. Essa é a segunda. Paulo já tinha passado pela cidade de Listra, pela cidade de Icônio, pela cidade de Derbe e pela cidade de Troas. Agora Paulo ele vai chegar à cidade de Filipos. Chegando na cidade de Filipos, eles logo vão arrumar um local aonde seria de costume eles fazerem as suas orações. Esse local ficava perto do rio. E agora algumas mulheres começam a se juntar a eles para ver o que eles estavam apregoando naquela localidade. E essas mulheres acabaram sendo tocadas pelo Espírito Santo e agora se converteram aos caminhos do Senhor Jesus. Entre elas havia uma mulher chamada Lídia, e Lídia agora convida Paulo e os seus discípulos a estarem em sua casa. Após ela ser batizada com toda a sua família, ela agora constrange a eles que ficassem hospedados ali pelo tempo que fosse necessário. Paulo então ele vai aceitar, e agora ele já tem um lugar para repousar. E todos os dias eles se retiravam ao local que eles escolheram para poder fazer as suas orações. Mas quando eles se deslocavam da casa de Lídia até o local das suas orações, havia uma menina que tinha um espírito de adivinhação. E todas as vezes que Paulo e Silas caminhavam sobre aquele local, aquela menina começava a clamar: estes que
que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que a menina está exclamando é uma verdade, porquanto Paulo e Silas verdadeiramente anunciavam o caminho da salvação e eram servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Só que por mais que ela estivesse falando algo que fosse verdade, ela não estava sendo movida pelo espírito de profecia vindo da parte do Senhor. Ela não estava sendo movida pelo Espírito de Deus. Ela estava sendo movida por um espírito chamado de Pitom, um espírito que era conhecido pela lenda como um espírito de serpente, a qual dava o poder ao seu hospedeiro de adivinhar os pensamentos, de adivinhar o futuro, de adivinhar as coisas que as pessoas vivenciavam. Assim, aquela jovem dava grande lucro aos senhores dela, e ela adivinhando dava grandes lucros. E parece que a jovem agora, com espírito de adivinhação, está querendo de alguma forma se ocultar, se esconder, para que não fosse expulso aquele espírito. E ela começa a querer ludibriar Paulo e Silas, dizendo: estes são os homens do Deus Altíssimo, esses são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. Porquanto assim as pessoas iriam associar a obra que Paulo e Silas estavam fazendo naquela localidade ao mesmo espírito que estava usando aquela jovem movida pelo espírito maligno, estava com o objetivo de ludibriar as pessoas e assim acabar enganando as pessoas, para que elas viessem pensar que Paulo e Silas estavam sendo usados também por um espírito da mesma laia daquele espírito que estava usando aquela jovem. Só que Paulo, ele tinha uma coisa que em nosso meio hoje em dia está um pouco em falta, mas graças a Deus nessa igreja aqui ainda tem, e graças a Deus algumas igrejas ainda tem, que é o espírito de discernimento, vindo do Espírito Santo, discernimento de espíritos. Quando aquela jovem começa a exclamar: estes são servos do Deus Altíssimo, vos anuncio o caminho da salvação, Paulo ele sabe que ali não era o Espírito de Deus, mas era o espírito maligno. Só que embora aquela jovem estava dando muitos lucros, Paulo ele podia querer alegar-se com a jovem, está fazendo assim, trazendo assim ela para o seu ministério e assim granjeando muitos lucros para o seu ministério. Só que Paulo, ele não está interessado em coisas terrenas. Paulo não está interessado em coisas terrenas, em bens. Paulo não está interessado em lucros terrenos, porque Paulo ele sabe que as aflições desse tempo presente, que as coisas que nós passamos aqui não se comparam com a glória que há de ser revelada para nós. Paulo ele sabe, então ele vai expulsar, mesmo sabendo que haveria consequências, porque agora aquela jovem passaria a dar prejuízo aos seus senhores. Ele vai expulsar aquele espírito maligno e vai dizer: sai-te dela em nome de Jesus. Glória a Deus. Na mesma hora, o espírito se retira daquela jovem, e agora o lucro já não existia mais. Os senhores daquela jovem ficam desesperados e querem de alguma forma prejudicar Paulo e Silas. Eles vão até as autoridades da cidade, apresentam a sua queixa, os magistrados eles acatam a queixa e agora eles vão dar uma sentença: vamos açoitá-los com varas. A multidão, a cidade, apoiava a decisão, porquanto a cidade, Gabriel, estava acostumada a ir até aquela jovem também para saber de alguma profecia, para saber de alguma coisa que tivesse acerca do seu futuro, para saber de alguma coisa que tivesse a ver com a sua vida. A multidão, a cidade estava acostumada a ir aquela jovem fazer uma consulta. Parece que o nosso dia de hoje, onde as pessoas vão até os profetas procurando receber alguma coisa, procurando receber uma profecia sobre o futuro, sobre aquilo que está acontecendo, quem sabe dentro de casa,
casa, quem sabe no seu trabalho, quem sabe na sua vizinhança. Mas antigamente as pessoas, elas corriam dos profetas, porque elas entendiam que os profetas eram a boca de Deus aqui na terra. E a maioria das vezes que Deus usava os seus profetas era para exortar, era para repreender, era para colocar de novo nos eixos alguém que estava saindo do caminho. Mas hoje as pessoas muitas das vezes sabem até que muitos estão sendo usados por espíritos que não são da parte de Deus, mas estão gerando lucro. Por quanto estão gerando lucro, estão colocando nos altares. Por quanto estão gerando lucro, estão colocando no congresso. Alguém chega e vai dizer: olha, mas fulano é prostituto, mas fulano é mentiroso, mas fulano é ladrão. Mas alguém que está de frente vai dizer: mas ele dá lucro, mas ele chama a multidão, mas ele atrai, mas ele ganha igreja, mas ele faz o marketing. Eu quero dizer uma coisa: não se enganem, porque o Espírito de Deus ainda está presente aqui na terra. E se você abrir o teu coração, ele vai te encher, e o discernimento do Espírito vai encher a tua vida. Alguém vai dizer: fica tranquilo que não vai morrer. O parente morre. Fica tranquilo que a porta não vai se fechar. Aí a porta se fecha. Alguém vai dizer: fica tranquilo que eu vou te dar essa bênção. Aí a bênção não vem. Aí a pessoa, ela larga tudo. Aí a pessoa, ela se desespera. Aí a pessoa chuta o balde, um termo popular muito utilizado nos dias de hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa: eu não vim aqui dizer que a porta vai se abrir. Eu queria te dizer isso. Eu não vim aqui dizer que a doença vai embora. Deus sabe a hora de ir embora. Mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus é aquele que salva, Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que liberta, Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que te leva para o céu. Me desculpe se você veio atrás de chave. Hoje não tem chave, hoje tem maná do céu para você. Porque o povo está precisando de pão. Sem pão não adianta ter chave, porque não vai ter força para abrir a porta. Deus, ele te trouxe aqui para te alimentar. Eu estou diante de pessoas que foram feridas. Eu estou diante de pessoas que foram frustradas por ministérios, por homens, por pastores, quem sabe por pessoas que se diziam ser de Deus e acabaram se revelando que estavam sendo usadas por espírito maligno. Quem sabe você até pensou em largar tudo, mas Deus, ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não abandone o barco, porque eu ainda estou dentro dele. Aí Paulo e Silas receberam uma sentença. Que sentença foi essa? Vamos açoitá-los com varas. Estudiosos vão dizer que os açoites naquela época eram no mínimo de 40 chibatadas. Por via das dúvidas, eles davam 39 para não passar. Ali eles foram açoitados com varas. Os magistrados vão rasgar as vestes de Paulo e Silas em praça pública e vão açoitá-los. Provavelmente uma parte do lucro ia para eles também. Então eles ficaram revoltados. Agora, buscando humilhar Paulo e Silas em praça pública, eles vão açoitá-los. Mas espera aí, Alex. Paulo e Silas não estavam fazendo a obra do Senhor? Sim. Paulo e Silas não estavam cumprindo o ID do Senhor? Sim. Mas isso não isenta você de passar por tribulação. O próprio Jesus, ele vai dizer na tua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Perceba, no mundo tereis aflições. As aflições estão no eu venci o. Jesus está dizendo: no ambiente que existem as aflições, eu não venci as aflições, eu venci o ambiente. Eu venci o recipiente das aflições.
Porque o evangelho sem cruz não é evangelho. Pode ser kardecismo, pode ser budismo, pode ser Hare Krishna, pode ser qualquer coisa, mas o evangelho sem cruz não é evangelho. Mas Paulo ensina, eles tinham um motivo, quem sabe, Simone, para perguntar para Deus o porquê daquilo. Eles estavam fazendo a obra. Agora eles vão ser jogados no cárcere interior. E naquela época era costume dos romanos reservar dentro do cárcere uma prisão subterrânea para prisioneiros tidos como perigosos. Provavelmente foi nessa prisão que Paulo e Silas foram jogados. O ambiente da prisão era tão ruim que eles amarraram os pés de Paulo e Silas no tronco. Agora com o corpo todo mutilado, com o corpo todo ensanguentado, amarrado no tronco, no cárcere interior, eles tinham motivo para reclamar. Só que reclamar não resolve, Jonas. Eles tinham motivo para murmurar. Só que murmurar também não resolve. Se fosse nos dias de hoje, eles teriam motivo para postar lá no Instagram, lá no status: revoltado com Jesus, revoltado com a minha vida, tudo para mim está errado, nada que eu faço dá certo. Só que isso também não resolve. Aí Paulo e Silas, eu imagino eles conversando entre si, diferente do que diz o louvor que inventaram aí, aonde Silas murmura com Paulo dentro do cárcere. Mas não foi por aí não. Eu imagino Paulo e Silas conversando. E agora? Está tudo escuro aqui. Limitaram a nossa visão, limitaram a nossa movimentação, amarraram nossos pés. E o que a gente faz? E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Alex, eles só cantavam? Não, eles oravam. Alex, eles só oravam? Não, eles cantavam hinos a Deus. Porque cantar quando tudo vai bem é muito fácil. Cantar quando a conta bancária está cheia é muito fácil. Cantar quando a sua despensa está transbordando e você bota no YouTube e faz a receita que você quiser, é muito fácil. Mas e quando você abre a geladeira e só tem ovo? Aí você tem que pesquisar receitas com ovo. É aí que tem que cantar, é aí que tem que adorar, é aí que tem que louvar, é aí que tem que louvar, é aí que tem que agradecer. Enquanto Paulo e Silas não começaram a orar, não aconteceu nada, Jonas. Mas quando eles começaram a orar, perto da meia-noite houve-se um terremoto. O interessante é que a palavra utilizada antes do terremoto é sobreveio um terremoto. Porque geograficamente, Jonas, para que um terremoto aconteça em determinada cidade, é necessário que nessa cidade haja duas placas tectônicas. Uma vez que elas se encontram, gera um terremoto. Mas geograficamente, na cidade de Filipos, não tinha possibilidade de haver terremotos, porquanto era fundamentada sobre apenas uma placa tectônica. Então não tinha quando o terremoto vir de baixo. Aí sobreveio um terremoto, porque aquilo que não resolve aqui embaixo vai ser resolvido na parte de cima. Quem está mandando um terremoto não é Satanás da parte de baixo. Quem está mandando um terremoto é Deus da parte de cima. Eu não sei o que tem te amarrado por esses dias. Eu não sei o que tem te prendido por esses dias. Eu não sei o que tem limitado a tua visão. Mas eu quero te dar uma notícia. Ainda que
seus pés estejam amarrados, ainda que a sua visão esteja limitada, a sua boca está livre para exaltar, livre para orar, livre para louvar, livre para... Paulo! Limitaram a nossa visão. Que mais, Silas? Limitaram a nossa movimentação. Que mais, Silas? As nossas mãos não dá para fazer muita coisa, mas ir com a voz, Silas. Vamos cantar, vamos adorar, vamos orar, vamos clamar, vamos colocar para diante daqueles que resolvem. Aí eu começo a querer imaginar. Opa, o laço foi cortado. Aí eu começo a querer imaginar que canção foi essa que eles começaram a cantar. A Bíblia não diz, a história não diz, mas a gente, como tem imaginação fértil, eu imagino o Paulo e Silas olhando para aquela situação e cantando assim, me dá um sol maior. Porque ele vive. Cante. Nós estamos presos, mas estamos cantando. Essa situação que estou atravessando é de escuridão, mas eu vou cantar. Eu estou todo marcado, todo ensanguentado, todo mutilado, mas eu vou cantar. Cante diante dessa provação. Cante dentro dessa aflição. Cante dentro dessa prova. Está nas mãos. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Aí, a palavra vai dizer que os presos os escutavam. Sabe o que é isso? Tem alguém observando a sua atitude dentro desse momento de provação. Peraí, esses aí não são aqueles conhecidos na cidade como servo do Deus Altíssimo? Vamos observar como é que eles vão se portar diante dessa adversidade. Aí os presos escutavam. E conforme Paulo e Silas oravam e cantavam, e o terremoto sobreveio, abalou a cadeia, e as prisões de todos foram soltas. Todas as prisões foram quebradas. Sabe o que é isso? O seu louvor, nesse momento de aflição, a tua oração, o teu clamor, nesse momento de dor, é Ele que vai libertar a tua família, é Ele que vai libertar os seus amigos, é Ele que vai libertar aqueles que estão ao seu redor. Por isso não